Bom dia, meus amores, ó. Meu cuscuzinho um pouco ralado, do ovinho do lado e o meu café. Esse aqui que vocês estão apoiados aqui em cima do pote de sal e mais em cima de um creme. Eu esperava que aparecesse, né, o café, mas ficou alto e não aparece, também não aparece nem em cima, só do depósito mais baixo. Quero desejar uma ótima segunda-feira para todos. Isso aqui é um esfoliante. Uma ótima semana, ó. Uma ótima semana para todos nós. Que Deus abençoe nossa família, nos guarda, nos livrando de todo mal, né? Minha canecona de café. E vou tomar meu cafezinho. Olha, eu gosto assim, ó. Gosto assim. Chega, tá fumaçando que eu acabei de tirar do fogo. Da cuscuzeria individual, aqui tem 4 colheres de sopa cheias e 2 de coco. O coco eu só coloco na hora que eu vou botar, por exemplo, eu coloco dentro de um potinho de vidro, uma vasilhinha de vidro, e coloco as colheres de flocão, que já fica hidratada na geladeira. E nesse momento que eu coloco 2 colheres de sopa de coco e levo para a forminha. Eu gosto de praticidade. Enquanto eu tava lavando uma loucinha, coloquei o meu café assim que passei, aqui para não ficar muito quente, que eu não gosto de café pelando na boca. Quero desejar aqui uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos, tá? Quero mencionar também aqui no canal, o canal da Sentimentos, Entre Sentimentos e Cicatriz, eu acho que é o nome do canal, da Roseli Messias, que é o link identificador dela. Que muitas das vezes você vai pesquisar só pelo nome do canal, e às vezes você não encontra, você encontra outros canais. Mas se você ir pelo link do identificador, você encontra. Quero desejar aqui uma ótima segunda-feira para ela. Muito obrigada por sempre se lembrar de mim, comentar, falar sobre mim, né? Falar assim, que quando eu tô ausente, ela sente a minha falta no canal. Ela sempre fala. Até eu vi um vídeo dela falando sobre mim, sobre o meu canal, para as pessoas me seguirem. Eu agradeço essa iniciativa dela, né? E eu gosto de assistir os vídeos dela. Eu acho ela uma pessoa que assim como eu, ela precisa da nossa ajuda no canal, para que vocês interagem, curtem, comentem. E ela é uma pessoa que ela tem uns problemas dela, né, gente? Não existe ninguém nessa terra que não passa por algum problema, uns mais graves, outros a menos, mas todo mundo tem. E não é fácil a vida de uma pessoa que tem um problema de saúde, onde essa doença afeta a sua vida profissional, a sua vida social, de ter dias de você nem querer, a maioria dos dias, nem querer se levantar da cama. É difícil, só quem tá vivendo é que sabe. E sobre, até para ela mesma e para outras meninas do canal, que nem todo dia a gente tá bem, com disposição para fazer as rotinas do lar.
lavar nossas roupas, cuidar de criança ou de neto, colocar o lar, a casa para funcionar. Muitas trabalham fora e tem que ir a si mesmo, e as que estão se aventurando na internet, ou estão encostadas pelo INSS, ou estão até mesmo desempregadas, né? As desempregadas que estão saudáveis, quem não estão trabalhando por falta de oportunidade, geralmente o serviço do lar recai todinho para ela, né? Para nós mulheres. E se nós moramos sozinhos? Nós temos que fazer tudo. Nós não temos quem esperar. Lavar a louça, fazer a nossa comida, lavar a nossa roupa, cuidar da higiene da casa em geral, organizar. E nem todo dia a mulher tá com disposição. Às vezes não é por doença, às vezes é por você não amanhece bem psicologicamente, sabe? Nós mulheres temos esses dias cinzas. E agora para as mulheres aqui do canal, como é que eu faço para facilitar a minha vida em termos de serviço doméstico? Aqui em casa não tem tanta coisa assim. Eu não moro numa casa muito grande, eu não tenho vários quartos para limpar, eu não tenho muitos banheiros, só tenho um banheiro bem simples. Mas ainda assim, se você não se organizar para fazer as suas coisas, para ir adiantando, fazendo as suas coisas, se você tem tempo, se você trabalha fora, tirar um momento para você limpar, organizar. Vai acumulando serviço se você não fizer isso. Essa minha organização eu já faço desde da comida. Eu tô comendo aqui esse cuscuz. Mas esse flocão ele já tá hidratado, acho que desde sábado ou sexta-feira que ele tá hidratado. Tá? Acho que desde sexta-feira, ou quinta, que ele tá hidratado na geladeira. O coco, sábado eu fui na feira e comprei coco, ralei no liquidificador, que eu não fico mais ralando no ralador. Lá ralei no liquidificador e guardo num depósito. De manhã cedinho hoje eu tirei, para ele descongelar, para ele ficar facinho de eu tirar. Só as 2 colheres que eu queria para colocar no meu flocão. O meu menino, que eu moro com um rapaz, que é meu filho, ele come cuscuz de milho, come. Mas o preferido dele é de arroz, tanto que ele compra bastante de arroz para ele. Aí não é justo, né, que eu molho só para mim, então eu molho para ele também separado. Eu molhei domingo, foi domingo? Foi. Que tinha acabado de arroz, eu molhei para ele. Porque o problema do cuscuz de milho, do arroz, é o seguinte, é a mesma forma de molhar o de milho. Esse aqui, se ficar muito encharcado, ele vai ficar muito mole, assim, melado, assim. Não fica muito gostoso. Eu gosto assim, sequinho, fofinho, ó, que eu possa cortar. E se ele ficar muito seco, esse aqui também. Quando ele cozinha, mas quando você coloca no prato, ele fica esfarelando, não fica bom para comer, não fica muito legal. A gente come, mas não fica fofinho como esse aqui tá. O de arroz é a mesma coisa. Para dois copos, o flocão de milho é 1 de água. Ontem eu usei 4 copos, olha a diferença. 4 copos.
Às vezes eu boto até um pouquinho mais, porque eu quero ele um pouquinho mais molhadinho, mas que fica com essa textura aqui, ó. Não seco demais, tá? O cuscuz, o flocão de arroz que eu molhei pra ele ontem, eu coloquei 4 copos de tipo requeijão de flocão de arroz. Eu não coloquei 2 de água. Eu coloquei um desse de água e mais ou menos por aqui, ó. Um pouco acima da metade, porque eu ainda peguei mais um pouco de água. Foi só isso, porque se eu tivesse colocado água a mais, ele ia ficar muito encharcado. Olha a diferença. Para um desses de xícara ou de... Olha, eu pego até com a mão, ó. De xícara para um desse é meia de água. A mesma coisa de arroz. Para um desse é meia de água. Só que eu sempre coloco um pouquinho mais de meia, que eu já tenho experiência em molhar flocão. O de arroz é a mesma coisa. Para um copo ou uma xícara de arroz é metade de água. Só que tem um porém. Para quem não tem experiência, nunca fez, acontece de você... Para quem não tem experiência, nunca fez, fazer nessa medida, existe a questão do flocão. Tem flocão que ele tem um... Que esses flocão que eu tenho aqui, eles são... É flocão, ele não é aquela massa, aquela farinha fininha. Não é fininho, não. Tem uns que vende no saco, que é fininho. Esse é flocão, eu não gosto muito daqueles. Esse é flocão. E tem uns que o flocão é bem flocudo. Chega, é duro, requer mais água. Esse é que é o problema na hora de molhar, dependendo da massa que você compra. Esse aqui, esse flocão aqui, deve ser nordestino ou Nutrivita, um dos dois. O de arroz é Urbano. Para nós aqui do Nordeste, a melhor marca que a gente gosta é de Urbano. Hoje eu não fui fazer caminhada, já mudando de assunto. Eu tava com umas roupas no varal. E o dia amanheceu assim escuro. Escuro. Aí eu vim no quintal, olhei. Começou a serenar, tive que tirar a roupa. Se eu tivesse andando, fazendo caminhada, a roupa que já tá quase seca, que eu tô só esperando o sol abrir, porque ela ficou a noite todinha no varal, só para tirar a umidade e deixar ela bem sequinha para eu guardar e dobrar. É assim que eu faço. Lavo roupa, eu dobro, boto em cima da cama, dobro tudinho e guardo tudo organizado, tá? Roupa de casa, short é só short, blusa, só blusa, só se não der, só se não tiver um espaço para separar, aí eu dou uma misturada. É tudo organizado para não me dar trabalho quando eu quero sair. E nem mesmo para escolher uma roupa para eu vestir em casa. Sobre comida, eu já facilito bastante. Hidrato flocão de arroz, hidrato flocão de milho, ralo coco, deixo guardado ralado. Eu gosto de ficar comendo coco, as lasquinhas, amo. Eu já deixo cortado, congelado. E ele não vai ficar grudado, o coco congelado não gruda. Ele vai ficar lá, tudo separadinho no mesmo saco. Só faço tirar as 3 lasquinhas para eu comer. Feijão, com uma panela de pressão, não vai caber 1 quilo de feijão, porque eu coloco de molho de um dia para o outro, ele incha e a panela não é muito grande assim para caber 1 quilo de feijão. Então eu boto a metade ou um pouco mais da metade, cato, lavo
e tempero esse feijão com alho, cebola, tá? Tempero esse feijão. Primeiro eu boto ele só com sal e alho, boto logo pimenta do reino, boto logo corante se ele for um feijão que não seja preto. Preto eu não coloco corante. Folhinha de louro, deixo cozinhar e marco o tempo na panela marco o tempo. Boto na panela de pressão, assim que pega a pressão, eu marco o tempo. Depois eu refogo e eu boto um fiozinho de azeite para não subir, para não subir para sua válvula da sua panela de pressão, no caso da minha. Senão, ainda mais feijão que fica de molho, eu não coloco logo direto na pressão, eu vou com uma espumadeira, eu vou tirando aquela espuma que se forma em cima, porque se você não tirar aquilo ali vai subir para sua válvula e pode causar de entupimento e pode causar a panela simplesmente o pino ficar desregulado e pode causar algum acidente na sua cozinha com a sua panela, isso é gravíssimo. Então, primeiro eu vou retirando, por isso que eu não coloco logo azeite. Eu vou retirando toda aquela depois que eu coloco lá. Depois é que eu vou botando os temperos, alho, sal, que é para cozinhar já o feijão com sal, que é para dar sabor. E vou tirando aquela espuma. Quando eu vi que já não tem mais espuma e o caldo, a água que você colocou o feijão, que quando você coloca o feijão aumenta aquela água, sobe mais. Não pode estar acima daqueles parafusinhos dessa marca. Pera aí. Tá vendo esse parafusinho aqui, ó? Que fica do lado desse cabo. Tem que ficar 2 dedos abaixo. Não pode subir demais, porque senão isso vai acarretar acidente, até uma explosão. Jamais passa peito de frango, feijão, sem colocar um fiozinho de azeite ou óleo, para evitar isso, viu? Aí eu coloco lá, depois que eu tirei aquele excesso de espuma, porque se o feijão não ficar de molho, ele não vai criar espuma, mas se ele ficar de molho, vai. Você vai ter que tirar a espuma com uma espumadeira. Aí sim, eu coloco os temperos, boto na pressão e marco o tempo. Não deixo cozinhar demais, que eu gosto dele assim, inteirinho, porém macio, com um grão macio, cozido. Aí depois eu refogo a parte. Às vezes eu nem refogo, porque eu já coloco a quantidade de 1 colher de sopa de azeite no feijão. E só faço jogar dentro tomate não, cebola, pimenta cheirosa, pimentão. E deixo eles cozinhar lá um pouquinho, sem panela de pressão. Fica uma delícia. No final, que eu desligo o fogo, eu entro com cheiro verde. Fica top. Tô com 18 minutos de vídeo. Então, em relação à comida, funciona basicamente assim. Eu faço feijão, uma quantidade que eu guardo nos potes, congelo. Eu quero comer coco, congelo. Tanto os pedaços para eu ficar comendo, quanto ralado para eu botar no meu cuscuz. Congelo, botar no meu beiju. Eu gosto demais de beiju com minha tapioquinha com coco, tá? Eu misturo, coloco na frigideira mesmo, já dentro, na própria frigideira, a quantidade de fécula de mandioca que eu quero e coloco a quantidade de coco. Às vezes eu boto a mesma proporção para ficar gostoso. Fica docinho, super macio, uma delícia. Não é aquele beiju com coco que vocês estão pensando que se vendem por aí, todo molhadinho, né? Que você só molha a sua fécula na hora, no dia, para o seu beiju ficar macio. E você vai colocar recheio, vai colocar leite condensado misturado com um pouco de leite de coco, certo? E você vai colocar um pouquinho de bagacinho, você vai jogar dentro daquele coco, dentro daquele beiju,
vai fechar ele, finalizar jogando aquela calda por cima e botando coco por cima. Que as pessoas vendem, botam dentro de um saquinho e vai vender ou no sinal ou numa banquinha. As pessoas costumam vender esse tipo de beiju. Eu já molho a tapioca para o meu consumo. Eu gosto do coco, que é uma gordura boa. Dá saciedade. E eu amo coco, gente, amo coco. Minha irmã tem uns 3 pés de coco no quintal dela. Já tá tudo cheio de coco. Então, a minha organização é basicamente assim. Congelo pão, congelo bolo. Eu já recebi visita. Eu tinha mingau de milho pronto em casa. Eu tinha bolo pronto em casa. Só passei o café, tá? Fiquei uma vez que uma mulher me pediu para eu ficar... para ir trabalhar um dia com 2 crianças, ou era 3, parece que era 3 ou era 2. Não deixou nada para essas crianças comerem, não deixou lanche, nada. Eu já tinha jantado. Se eu não tivesse comida congelada, eu ia fazer o que para essas crianças comer? Eu ia fazer comida de noite. Então, para 3 crianças, ia me dar muito mais trabalho. Criança já dá trabalho já, só cuidar dela. Então, a minha vida é basicamente isso, minha vida doméstica em casa. Eu já deixo tudo pré-pronto, eu preparo coxa sobre coxa pronta. Algumas eu deixo só temperada, bifes, fígado temperado, tá? Deixo temperado. Se eu não temperar, eu já deixo tudo no ponto, cortadinho, ou então filezinho, na forma como eu quero, tudo higienizado, só no ponto, só não arroz. E salada, que eu não costumo congelar salada, que é o método resfriamento. Você cozinha por 2 minutos e joga na água bem gelada, que é para dar o branqueamento e não perder textura e nem a cor. Não costumo fazer isso porque aqui não há essa necessidade. Eu não trabalho fora, não estou trabalhando fora no momento, então eu tenho tempo de fazer minha saladinha, né? Tenho tempo de fazer, faço na hora. Geralmente eu gosto de ser ou crua, ou cozida no vapor, cenoura, beterraba. Gosto. Você pode fazer, não deixa cozinhar demais, deixa ao dente, depois coloca lá seus temperinhos, pimenta do reino, páprica defumada, coloca orégano, fica uma delícia, e dá uma refogadinha com azeite, já depois de pronto, para dar sabor nas suas verdurinhas. Então é basicamente isso. Tô sempre dando uma olhada no guarda-roupa para ver se não tem bicho, traça roendo roupa, para ver se não tem aranha, não tem algum bicho peçonhento, porque é escuro a casa. E nós acabamos de sair do inverno, tem que ter esse cuidado. Louça, a regra é essa. E eu não sou assim, eu não tenho essa paranoia de estar lavando louça o dia inteiro, mas aquilo que eu sujo, eu lavo. Por exemplo, isso aqui, ó, eu lavo logo, tá? Porque eu não gosto muito de vir passar café e tá uma pia abarrotada de louça. Primeiro eu lavo a louça, depois eu passo café, tá? Olha aqui, minha, cheia de água. E é basicamente isso. Cama, como é que eu organizo a cama? Eu organizo a cama, eu troco de coxa, tiro todos os lençóis uma vez na semana. Ontem eu fiz isso. Ontem era o dia que eu disse que eu não ia fazer nada e acabei fazendo. Eu desliguei o celular, fiquei fora das telas e fui fazendo minhas coisas sem planejamento. Apenas quis fazer sem pressão nenhuma. Organizei o guarda-roupa, gaveta, tirei as roupas, sacudi, botei no lugar. Limpei as gavetas, espero secar, coloco no lugar. E varri a casa. Primeiro eu varro, porque como eu não tenho aspirador e aqui é mesmo cimento, eu varro a casa, eu uso vassoura. Deixei a cama coberta com os cobertores que eu ia trocar, deixei lá
varri a casa, passei pano em alguns móveis, já tinha limpado por dentro o guarda-roupa. Não, limpei depois. Aí vai subir poeira. E aquela poeira desce e assenta nas suas coisas. Então, por isso que eu deixei o colchão protegido. Aí depois que eu fui, por último, foi que eu fui trocar, sacudir e trocar. Coxa limpa. O que eu faço com o colchão? Coloco lençol luva por baixo, mais um lençol por cima, mais outro lençol por cima que chamo de coxa, sabe? Elas são finas. Eu faço uma intermediária, uma camada de proteção no seu colchão. Coloco colchão, o lençol luva, mais uma coxa que não é muito fininha, em cima desse lençol luva, por cima mais outra coxa. Porque a última camada, que é a coxa que você fica em cima, é que vai estar em contato direto com as gorduras do seu corpo, resíduo de células de pele, fio de cabelo, suor. Então, uma cama bem arrumadinha não é só questão de estética, você tem que ver a questão de higiene, tá? E é isso, eu coloco 3 camadas, porque eu não tenho uma capa protetora. E você também tem que lavar a sua capa protetora. Ontem eu troquei, fica bem arrumadinho, certo? Aí eu faço essas 3 camadas, só luva, mais uma coxa por cima, mais a outra por cima. A última, essa que fica por cima, que tá diretamente em contato com o meu corpo, essa daí eu lavo com mais frequência, porque tá diretamente com contato com o meu corpo, certo? E a gente não fica muito tempo usando a mesma coxa de cama, sem trocar. E é isso, o vídeo já tá muito longo. Desejo uma ótima semana, uma ótima segunda-feira abençoada para todos nós, no nome do Senhor Jesus.